muita coisa legal acontecendo que você não pode ficar de fora. E sabe como ficar sempre informado em primeira mão? Seguindo nossas redes sociais. Então pega aí seu celular e anota. Tem Facebook para quem gosta, @AdventistasBrasília. Tem Twitter para quem é de falar em poucos caracteres. Tem também o LinkedIn para quem tem um perfil mais profissional. Ah, se você gosta de vídeos e lives, tem o YouTube também. Mas se o negócio é o Instagram, a gente também está lá para informar você. E tem mais. A gente vai muito além também, viu? Muito além do ensino. Aproveite e siga @Educação Adventista Brasília e conheça a educação que transforma. Gostou? Vem com a gente! Boa noite, querida igreja, boa noite, famílias. Feliz sábado! É uma alegria estarmos aqui novamente para conversarmos um pouquinho sobre aquilo que é mais precioso para nós, a nossa família. E para começarmos esse momento, eu já convido você. E aí, compartilha o link. Adventistas Brasília. Vai lá no YouTube, compartilha esse link com todos os seus amigos, familiares. Você sabe que é bom porque você já esteve conosco na primeira. Eu vou com a minha família. Então, você é nosso convidado especial e todos aqueles que você quiser que participe conosco desta live. Eu vou com a minha família para onde e como eu devo me preparar para esse momento? Fique ligado aí conosco. Aqui nós temos o pastor Max. O pastor Max, você já conhece, é o líder da nossa Associação Planalto Central. Ele estará trazendo uma mensagem especial. Bem-vindo, pastor Max. Olá, Soraya, tudo bem? Tudo bem, feliz sábado. Olá, querido amigo, queridas famílias da Associação Planalto Central. Que bom que você está dizendo eu vou e eu vou com a minha família. Amém. Né? A gente não pode ir sozinho, a gente tem que ir junto com a nossa família. É isso mesmo, pastor Max. E para iniciarmos o nosso momento aqui, eu convido você a fechar os olhos para termos uma palavra de oração. Querido Deus, nós te louvamos porque já estamos vivendo as horas do teu santo dia. E neste momento especial aqui, pedimos ao Espírito Santo que conduza toda a nossa live, todo o nosso encontro e abençoa, Senhor, cada família que já está conectada conosco e aqueles que assistirão depois. Abençoe o pastor Max agora ao compartilhar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom, pastor Max, com o Senhor a palavra. Amém. Queridos, eu estou muito feliz em poder estar aqui falando para as famílias da Associação Planalto Central. A gente sabe que cada investimento na família é o melhor investimento que a gente pode ter. E eu estou muito feliz aqui que eu estou vendo uma Bíblia, primeira vez que eu pego essa Bíblia para pregar com ela. É uma Bíblia que fica mais ou menos de enfeite no meu escritório. Olha só que Bíblia bonita que eu ganhei de presente. É uma Bíblia que tem uma chapa dourada e ela tem um texto de Colossenses capítulo 4, verso 14, que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se existe alguma coisa que nós precisamos hoje é amor. Parece uma coisa tão simples, uma coisa tão redundante, mas se o mundo tivesse mais amor, se as famílias tivessem mais amor, desenvolvessem, cultivassem mais amor, eu tenho certeza que as coisas seriam bem diferentes. E nesta noite, queridos, eu queria justamente falar desse assunto, o amor na família. Jesus, ele ama as famílias, Jesus nos ama e como ele trata as famílias que ele ama. Há um texto na Bíblia muito interessante, muito próprio, João capítulo 11, que conta uma história muito conhecida, mas que eu quero trazê-la e aplicá-la para a sua família e também para a minha família. Era muito comum na época de Cristo que ele visitasse algumas famílias. A gente sabe que Jesus não tinha uma casa, Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, não tinha um local onde ele poderia ter um título de propriedade. Jesus não teve isso, Jesus dependia dos seus amigos. A família de Cristo eram os seus seguidores, as pessoas que estavam a cada dia com ele. E a Bíblia diz que
havia uma família muito especial, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Era uma família muito parecida com algumas famílias que nós temos hoje. Nós temos famílias que são famílias onde há o pai, a mãe, o filho. Temos também famílias em que a avó cria e vive com os netos. Temos famílias também de irmãos, como era essa família. E Jesus, ele passava tempo com essa família. Jesus sempre era convidado para estar junto com essa família. Eu posso imaginar nas festas que havia em Israel, que havia em Jerusalém, havia muitas festas e havia uma festa específica que era comum que as pessoas, elas criavam ou elas construíam um cômodo a mais na sua casa. Muitas vezes eram feitos de palmeiras e as pessoas que vinham de todos os lados para ficarem em Jerusalém, eles dormiam nesse cômodo. Eu posso imaginar que Jesus Cristo, quando vinha à casa de Marta, de Maria, de Lázaro, ele deveria dormir num cômodo desse porque as casas eram muito pequenas. Betânia ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém e estava... num determinado momento, Lázaro estava doente. Então, havia uma doença, havia um problema em uma família que Jesus Cristo sempre estava com ele. Eu tenho certeza que estou falando para muitas famílias que convidam Jesus para estarem a cada dia nos seus lares. Eu tenho certeza que estou falando aqui para famílias que têm certeza que Jesus as ama. Porém, queridos, o texto diz que alguma coisa um pouco diferente do esperado acontece. Lázaro fica doente, João capítulo 11, verso 3, diz que Marta e Maria fizeram o quê? A mesma coisa que nós fazemos quando temos um problema na nossa família. Nós convidamos Cristo, nós convidamos Jesus. E diz o seguinte, mandaram, pois, suas irmãs, verso 3, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não era qualquer um, era uma pessoa que Jesus amava, era ela que estava enfermo. E nós sempre imaginamos que Jesus tem um trato especial para aqueles que amam a Jesus. Eu vou à igreja, eu canto, eu faço culto familiar, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estudo a minha lição, eu creio que Jesus me ama, então Jesus ele tem que me tratar bem. Eu não posso passar necessariamente por determinados problemas. Eu espero um tratamento diferenciado de Cristo. E aqui a gente percebe na frase, na maneira que se coloca aqui as irmãs, Senhor, não é qualquer pessoa que está enfermo. Está enfermo aquele em que tu dormes, em que tu estás a cada momento na casa. E aqui, queridos, a gente tem uma inferência muito interessante. Que Jesus, ao ouvir os mensageiros, a Bíblia diz que Jesus não atendeu de imediato. Quantas vezes nós imaginamos que pelo fato de Jesus nos amar, ele precisa atender às nossas petições de forma instantânea? Hoje a gente vive num período, hoje a gente vive num momento em que todas as coisas parecem que são instantâneas. Parece que as coisas acontecem no nosso e devem acontecer no nosso tempo. Por exemplo, hoje a internet ela tem que ser muito rápida. Se você clica num link e o link demora, você já vai para outro link. Nós vivemos num mundo instantâneo e muitas vezes imaginamos que Deus precisa adequar as suas respostas a quem? Às nossas petições. O relógio de Deus tem que se ajustar ao nosso relógio. Mas, queridos, as coisas não são assim. Jesus demorou-se, entre aspas, 4 dias para ir a esse lar e resolver os seus problemas. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para lares que, quem sabe, há orações que estão ecoando há muitos anos pelos seus lares. Quem sabe você esteja orando por um marido que ainda não aceitou Jesus, por um filho que está nas drogas, por um filho que está doente. Você está orando por uma situação familiar extremamente complicada e lá no fundo você pensa, Deus já deveria ter atendido a minha petição. Sabe, queridos, esse é um pensamento muito comum hoje, de que Deus precisa atender às nossas orações da forma como nós as fazemos. A gente sabe e aprendeu desde pequeno que Deus responde a nossa oração de algumas maneiras, mas 3 são as principais.
Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer também o quê? Espere um pouco, ainda não é o momento de eu responder a sua petição. E eu creio que João capítulo 11, nesse episódio de Marta, Maria e Lázaro, era o momento do espere um pouco. Olha, calma, não é assim. Porém, aqui a gente vê que o problema de Lázaro não era um problema comum. Lázaro tinha um problema que o levou à morte. E mesmo assim, Jesus levou 4 dias. Eu fico pensando, uma pessoa que está morrendo, ela precisa de um médico urgente. Uma pessoa que está com uma doença como a de Lázaro, a Bíblia não menciona, mas na cabeça de Marta e Maria, Jesus estava extremamente atrasado. Quando você olha aqui no capítulo 11, verso 32, quando Jesus chega 4 dias depois, olha o que Maria... Perdão, vamos pegar aqui do verso 21, quando Marta se encontra com Jesus. Marta já pegou Jesus na porta da casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, quando sobrevêm os problemas à família, às vezes a gente pensa, Jesus não está aqui, Jesus não nos ama. Mas não é assim que funciona, não é? Isso é tão forte. Era o comentário ali do funeral de Lázaro, era o quê? Jesus deveria estar aqui. Jesus deveria ter atendido o meu pedido. E é tão forte que quando Jesus se encontra com Maria, ela repete a mesma frase, agora sim no verso 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela repete a mesma frase de Marta. E essa frase, queridos, quem sabe, é muito comum que nós tenhamos repetido na nossa vida. Já era para Jesus ter resolvido esse problema na minha família. Todas as famílias têm problemas e a gente sabe disso. Porém, queridos, eu quero deixar para você nessa live, no início dessa noite, no início desse sábado, o seguinte: primeiro, você deve sempre convidar Jesus para chegar-se. Aqui, Jesus não estava fisicamente, porque Jesus não precisa estar fisicamente no lar para poder resolver os problemas. Jesus curou, Jesus ressuscitou pessoas mesmo estando à distância. A questão que nós temos aqui é uma questão, hoje usa-se muito essa palavra, de timing. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos entender o tempo de Deus. Precisamos entender que essa situação que está acontecendo, ou que pode estar acontecendo com a nossa família, ela faz parte dos planos de Deus. Ela faz parte porque Deus, ele tem o tempo certo, Deus nunca se atrasa. Em vez de pedir para o Senhor ajustar o seu relógio para o nosso, quem sabe seja o momento de nós colocarmos nas mãos do Senhor e entendermos essa resposta que é: espere um pouco, meu filho, eu tenho o momento certo. Jesus esperou 4 dias. Por quê, pastor Max? Por que Jesus não foi logo? Por que Jesus demorou-se, entre aspas, 4 dias? A primeira ressurreição que Jesus havia feito, ou melhor, uma ressurreição antes que Jesus havia feito da filha de Jairo, muitos tinham dito que Jesus, na verdade, não ressuscitou essa menina, porque havia uma crença de que a alma só deixava a pessoa depois de 2 dias. Então muitos questionaram esse milagre de Cristo. Jesus fez questão de deixar Lázaro 4 dias para provar para muitas pessoas, inclusive que estavam ali questionando a divindade de Cristo, que ele verdadeiramente era o Messias. Em outras palavras, Deus tem um plano muito maior do que o nosso plano. Deus enxerga, Jesus Cristo enxerga a nossa família com um olhar muitas vezes diferente de como nós enxergamos. Os problemas que nossa família pode ter ou possam ter, esses problemas, queridos, eles são solucionados por Cristo no momento que Ele decide. Eu quero deixar hoje para você essa palavra de que Jesus ama você. E se Ele não está respondendo da forma como você gostaria, não se preocupe, Ele tem um momento certo de chegar na sua casa, de chegar na sua família, de chegar na sua vida. E Ele vai dar realmente a solução que, quem sabe, nenhum ser humano pode dar. Nenhum ser humano poderia ter ressuscitado Lázaro. Mas Jesus chega naquela família, Jesus chega naquele funeral e, em vez de tristeza, aquela situação se tornou em alegria. Eu quero convocar você
a você ir com a sua família e você ter a certeza de que Jesus Cristo está no controle total da situação, por pior que ela esteja, e que Ele vai nos guardar, e que mesmo Ele nos amando, é possível que coisas contrárias à nossa vontade aconteçam, mas nunca se esqueçam, Jesus nunca chega atrasado, Ele tem o tempo certo, porque Ele ama você, e Ele vai levar você e a sua família para o céu. É por isso que eu digo hoje, eu quero que você diga, eu vou e eu vou com a minha família. Que Deus abençoe as famílias da Associação Planalto Central. Glória a Deus, pastor Max. Eu sinto aqui, eu não sei você aí em casa, mas o meu coração fica assim, palpitando, porque eu creio nessa verdade, pastor. E quem esteve conosco na primeira live, o tempo todo nós falamos, não desista da sua família. Estamos vivendo em um mundo desafiador, mas há um Deus poderoso, há um Deus que nos ama, há um Deus que ama a sua família e ela é sagrada. Pastor, como nós precisamos de nos relacionar com esse Deus. Por isso, eu estava aqui, o senhor com a sua Bíblia, e eu aqui, eu digo a toda a família, todos vocês que estão nos assistindo, vocês que nos assistirão depois, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, traga esperança para a sua casa, mostre aos seus filhos que é um Deus que ama, a despeito do que está acontecendo, você precisa ter esperança. E você precisa desenvolver confiança nesse Deus, assim como Marta e Maria, no momento, elas não puderam ver. No momento, muitas vezes, as lágrimas nos impedem de ver a ação de Deus, mas Deus está agindo. Louvado seja o Senhor, porque Ele está agindo, pastor. E nós já estamos no mês de agosto, e a gente pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, não é mesmo, pastor? Amém. Nós, como igreja, nós, como família, nós cremos no poder de Deus para ressuscitar relacionamentos. Nós cremos no poder de Deus para trazer nossos filhos, porque o Senhor quer que vivamos até a eternidade com a nossa família. Amém, pastor? Amém, amém. E agora, o pastor Max vai fazer uma oração, abençoando todas as nossas famílias. Você que está aí, abrace a sua família. Traga seus filhinhos para perto. Olhe para eles e diga, eu te amo, papai ama você. E por papai te amar muito, eu quero, em nome de Jesus, que você, juntamente com o papai e com a mamãe, aprendamos a amar Jesus e a confiar, porque papai quer estar com você até a eternidade. Queridos, aceite essa oração, confie no poder de Deus e não desista, porque o Senhor é contigo. Amém? Pastor Marcos, faça essa oração para nós. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer habitar nos nossos lares, porque o Senhor quer abençoar as nossas famílias. Senhor, muitas vezes a pressa desse mundo tem colocado em nosso coração certos anseios e temos, de certa forma, Pai, sido ansiosos demais, querendo ou esperando que o Senhor responda as coisas no nosso tempo, de forma instantânea. Mas, Senhor, nós queremos hoje submeter a nossa vida, a nossa família, ao Teu tempo, à Tua vontade, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Senhor, abençoe as famílias que agora nos escutam. Abençoe, Senhor, as famílias numerosas. Abençoe, Senhor, as famílias que tem menos gente. Abençoe, Senhor, as famílias de uma pessoa somente, daquelas pessoas que estão sozinhas, mas que sabem que o Senhor habita e mora ali com elas. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa trazer paz, possa trazer esperança, possa trazer fé para essas famílias. A fé e a certeza de que juntos, Senhor, nós vamos para o céu. E queremos chegar lá, Senhor, com a nossa família. Queremos chegar lá, Senhor, com os nossos queridos. E queremos um dia dar um grande abraço no Teu Filho Jesus, para que pela eternidade, pelos séculos dos séculos, nós possamos estar ao Teu lado, onde jamais teremos dor, jamais teremos morte, jamais teremos separação. Nos abençoe, Senhor, cubra-nos com a Tua bênção, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Agora eu quero que vocês vejam duas famílias. Uma família com crianças,
primeira infância, a outra já na segunda e outra com adolescentes e jovens. A diferença que a palavra de Deus faz nos lares. Assistamos esses vídeos. Pastor. Principalmente no culto à tarde, antes de dormir, ali por volta das 6 horas. E a gente sempre faz momento de louvor, adoração, né? O estudo da lição, da Bíblia e também a parte da oração. E as meninas gostam muito quando a gente passa um pouco do tempo que acaba enrolando. Elas mesmas falam, mamãe, o culto, papai, o culto. E é bem agradável esse momento. Falo pra eles, qual a parte mais legal do culto que você acha? A oração. A oração? Você gosta de conversar com Deus? E é isso, pra gente é muito importante. Eu gosto da escolinha ali. Você gosta da escolinha? Sim. A escolinha que ela fala é a escola sabatina. E pra gente é muito importante envolver as crianças também na comunhão com Deus. Hoje estamos aqui como família na mesa e também num momento especial para buscar a Deus. Estamos compartilhando aqui um testemunho e vamos começar aí falando, os meninos vão falar um pouquinho. Bom, estar à mesa nos ajuda na nossa questão de interação com as outras pessoas, porque na mesa a gente tem interação com meu pai, com meu irmão, com minha irmã, com minha mãe, e isso faz a gente melhorar os nossos laços afetivos. Na mesa também nos une mais, a gente conversa mais, expõe mais opiniões, mais pensamentos sobre o que está passando pela nossa cabeça. Na mesa a gente conversa muito sobre a família, mas também conversa sobre Deus, para fortalecer a nossa vida espiritual. Muito bem, agradeço à família Marinho Caçaoca e agradeço à família Machado Torres. Obrigada. Você ouviu ali no testemunho da primeira família, Daniele, Yumi, Heloísa, a igreja caminha junto com a família. E esse tripé, a gente tem assim, ó, a família, nós temos a igreja, e vocês podem ver aqui à frente material que esta igreja promove para que Jesus seja vivo no coraçãozinho das crianças. Temos material desde o hall do berço. Vocês viram também na família Machado Torres, adolescentes e jovens, falando da experiência da família sentar à mesa para conversar, para abrir o coração. E ali, queridos, os laços vão sendo cada vez mais consolidados. Obrigada a vocês dois. Deus os abençoe, essas famílias lindas. E aqui, já no estúdio com a gente, né, no estúdio aqui, para dar continuidade à nossa live, nesta sexta-feira, já vivendo esse sábado feliz, o sábado, né, que antecede o Dia dos Pais. Papai, meu abraço desde já para você. Domingo é Dia dos Pais. Ô, glória, né? Como é gostoso ter um papai do nosso lado, mesmo aqueles que estão distantes. Fique ligado aí com a gente. Ó, vai lá nas nossas redes sociais. Compartilhe o link aí, Adventistas Brasília. Vamos lá, a nossa live é especialmente para você, querida família. E aqui, para enriquecer ainda mais o nosso momento, Valéria Cita. Bem-vinda, Valéria. Tudo bem, Soraya? Tudo Boa noite, bem. feliz sábado para você. Obrigada para você também, Valéria. É uma alegria receber você aqui. Valéria, eu não vou falar muito da Valéria. Eu quero que ela fale dela. Ela tem um ministério extraordinário em prol das famílias. E ela desenvolve um trabalho para salvar as nossas crianças. Família, sagrado. Deus instituiu a família e ela cuida desta área. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós. Então, com você, Valéria, todo este tempo, fala às nossas famílias e que o Espírito Santo use você, minha querida. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma boa noite a todas as famílias aqui presentes. Um feliz sábado para vocês. E o pessoal deve estar perguntando assim,
por que eu tô com essa roupa? Isso mesmo. Por que essa roupa assim, tão diferente, tão estranha, mas ao mesmo tempo bonita? Linda, Valéria. Eu Tá gosto. linda, bem viva. Sim, essa roupa é uma roupa indiana. Então, o nome dessa roupa é saluar e é composta por uma calça assim bem folgadinha, uma bata e também esse echarpe. É muito interessante porque você deve estar se perguntando, mas por que ela está com essa roupa indiana? O que isso tem a ver com família? Meu nome é Valéria Cita, eu e o meu esposo somos autores deste livro aqui. Então, eu trouxe o livro, Soraya, para mostrar para as famílias. Esse livro aqui chama Meu Mundo de Ponta Cabeça. E este livro aqui é muito especial pela editora CPB, Casa Publicadora Brasileira. E o livro foi inspirado nas famílias da Índia. Famílias bem diferentes, porque nós estivemos por um ano morando em um orfanato. Valéria, antes de você continuar, você que está da telinha aí comigo, você que é do Clube de Aventureiros, ela assim, gente, eu conheço esse livro, eu sei. Olha, que privilégio nosso ter aqui Valéria Cita. O Paulo está do outro lado e fala assim, eu sou dos bastidores, mas é uma bênção na vida da Valéria. E eu sei que você tem sido ricamente abençoada com a leitura deste livro. Fique atenta. Veja o que Deus inspirou Valéria para trazer isso para nós. Por favor, Valéria. Sim, esse livro realmente está sendo uma grande bênção na vida das crianças, dos aventureiros e também da família como um todo, porque dentro dele tem algumas das histórias sobre missão em família. E é por isso que nós estamos aqui para conversar sobre isso. A família hoje, não só hoje, não é, Soraya, mas tem sido ataque de Satanás muito forte. O outro exército está trabalhando de uma forma assim voraz, muito terrível com as nossas crianças, os nossos adolescentes, com as famílias. E nós precisamos fazer alguma coisa também. Nós também precisamos criar estratégias. E foi lá na Índia que Deus nos inspirou a organizar um programa junto às famílias. Hoje, o nosso ministério chama Fingerprint. Então, Fingerprint quer dizer marca digital. E essa marca digital é o que as famílias querem deixar como legado na educação dos seus filhos. Um legado único, porque todos nós somos únicos aos olhos do nosso Criador. E lá na Índia, nós experimentamos situações assim muito difíceis com crianças dentro desse orfanato. E foi lá que nós começamos a desenvolver um programa chamado Reforma em Família. Então, hoje nós estamos falando muito sobre reforma e reavivamento. Estamos vivendo um momento de mudanças. Um momento que nós precisamos ter no coração. Eu quero, eu vou, mas eu não quero ir sozinho. Maravilha. Você trouxe uma palavra aí, reforma e reavivamento. A reforma começa aqui, dentro, não é? Aqui. E o reavivamento se mostra na vida. Que coisa extraordinária. Então, você teve essa primeira experiência, o seu chamado para trabalhar com famílias na Índia. E como que aconteceu isso, Valéria? Conta pra gente aí, como que Deus os chamou? Bom, nós somos de São Paulo, então, vida louca. Uma vida, assim, realmente bem agitada. Eu sou da área de educação, da área da psicologia, meu esposo da área de tecnologia, e nós recebemos um chamado especial, um chamado de saúde e evangelismo. Ou seja, nós fizemos um programa assim maravilhoso em São Paulo, de como alcançar as famílias pela saúde, não é? Com estratégias diferentes, em países, em lugares onde você não pode falar de Jesus. Então, nós estivemos em São Paulo, fizemos um programa, depois estivemos nos Estados Unidos, nos aperfeiçoamos, e lá dos Estados Unidos recebemos um chamado para a Índia. E aí foi quando realmente despertou no nosso coração o desejo de servir 100% do nosso tempo em missão. Estivemos em países como a Índia, Tailândia, na Austrália também, nos Estados Unidos,
no Oriente Médio. E Deus foi nos dando presentes, Soraya. Muitos, muitos presentes. Porque nós acreditamos em uma família com propósito. Uma família que tem propósito não só aqui na terra, não é? Mas no céu. Essa reforma, olha que interessante. Muitas vezes nós pensamos em missão, puxa, que difícil uma missão na Índia, uma missão no Oriente Médio, você não pode falar de Jesus abertamente. Mas, famílias, a missão mais importante e mais difícil é dentro do seu lar. É lá no seu lar onde realmente acontece a missão. Então, eu quero encorajar as famílias aqui, com bebês, com crianças pequenas, famílias com adolescentes, para que você comece uma reforma dentro da sua casa, onde começa a verdadeira missão. Uma família com propósito. Essa semana nós estávamos conversando com alguns adolescentes e também com algumas famílias. E nós estávamos falando sobre o que existe hoje. TikTok, mídia, Instagram. E eu disse uma coisa bem importante para as famílias. Se o seu filho, se a sua filha quer um TikTok, um Instagram, participar de uma rede social, é o mundo deles, não é? É o que eles vivem. Mas você como pai, você como mãe, é o responsável. Você é o responsável dentro do seu lar. Você precisa perguntar, ok, para quê? Para que você quer um TikTok? Para que você quer entrar no Instagram? Não é proibir, mas eu estou dizendo aqui para você como família que você precisa ter um propósito, sentar, passar tempo com seu filho. Vamos fazer da nossa rede social, aqui dentro do nosso lar, um propósito. Vamos brilhar nas redes sociais, brilhar para Deus. Porque se a sua família tem uma rede social sem propósito, não tenha. Então, Valéria, o que você está trazendo para a gente é que tudo que a família for fazer tem que ter um propósito. E não é o filho para um lado, o pai para o outro, mas, como nós vimos no vídeo, a família sentada juntas. Exato. E conversando sobre todo o contexto familiar. E assim, ambas conversam, entendem e apoiam no propósito, principalmente para servir a Deus. Então, uma família com propósito, que você traz para a gente, missão. Uma família salva por Jesus, ela não vai ficar quieta. Então, traga para a gente o que Deus colocou para ajudar as famílias que estão conectadas com a gente. Claro. Dentro desse programa, Soraya, que nós desenvolvemos, esse programa chamado Reforma em Família, de uma forma muito prática, as famílias participam em 10 semanas de questões assim muito pontuais. A começar pelo que você acabou de mostrar aqui. Algo que parece ser simples, mas é muito profundo. O vídeo que nós acabamos de ver, a família junto conectada, é o culto familiar. Então, tem uma pesquisa muito interessante da APEC que fala o seguinte, de cada 100 famílias, olha que triste isso, famílias cristãs, de cada 100 famílias, somente 6 fazem o culto familiar. Famílias cristãs. É muito pouco, né? É pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Então, este programa ele vai trazendo questões muito práticas. Começa com o culto familiar, depois nós vamos seguindo para que os pais cuidem deles, da sua vida pessoal. Eu quero cuidar de mim como mulher, não só como mãe. Quero cuidar de mim como homem, não só como pai. E aí nós vamos avançando. Questões, como eu disse, muito do dia a dia. Como existe essa parceria no casamento. Como organizar uma rotina que seja flexível. Uma rotina que acalma o coração das crianças. E aí nós entramos no que nós falamos em uma trilogia do amor e da obediência. Como eu posso estabelecer e organizar valores, regras e consequências dentro do meu lar? A gente fala que a cerejinha do bolo é a disciplina. E aí tem uma semana que nós conversamos e tratamos junto com as famílias de uma forma muito prática o que é a disciplina.
Se eu acredito como cristã que a educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais, eu também acredito que a disciplina é para salvação, que a disciplina não é para humilhação, que existe uma diferença muito grande entre castigo e consequência. É a graça de Cristo em mim, como mãe, como pai, como responsável dentro do meu lar, e a minha graça na minha família. E aí nós avançamos já para o término dessas semanas, deste programa, quando você tem uma família saudável, onde a família respeita o seu corpo físico, respeita a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e termina com o discipulado. Então, tudo que você recebe de bênção na sua vida, você precisa transbordar. Transborde essas bênçãos nas suas redes sociais. Transborde essas bênçãos para o seu vizinho. Você está vendo aqui a gente falando sobre Índia, não é? Ai, será que a minha missão é na Índia? Será que a minha missão é fora do Brasil? A sua missão começa aí na sua casa, em uma reforma, em uma mudança, em coisas que muitas vezes são simples, mas que são importantíssimas. E às vezes a gente pensa que é tão simples que não faz. Então, a reforma, ela começa no nosso coração. Vou falar aqui como mãe, no coração do pai e do filho, para que tenhamos uma família, mesmo neste mundo onde as coisas estão totalmente desregradas, mas saudável. Então, dentro desse processo, você traz para a gente essa linha do tempo, é isso? Exatamente. Eu não sei se o pessoal que está aí no som, não é, e por trás dos bastidores, pode colocar uma imagem no PowerPoint que tem essa linha do tempo. Desde lá do primeiro ponto, Deus, até o último ponto, que é o discipulado. É muito interessante que as famílias vejam isso e até mesmo a metodologia, Soraya. Por quê? Olha aí, para vocês verem. Então, começa com Deus, as questões pessoais, o casal, a rotina, a trilogia que eu disse do amor e da obediência, valores da família, regras e consequências, a disciplina, o estilo de vida e o discipulado. São 10 semanas que pode ser um start para você começar essa reforma. Eu costumo dizer para as famílias que essas 10 semanas, quando termina o programa, só está começando. E aí eu quero comentar um pouquinho, Soraya, sobre a metodologia também. Por favor, sobre cada um deles, as possibilidades, sim, é todo sim. o seu tempo. Aqui, olha que interessante, a metodologia 3-2-1. E aí as famílias perguntam, mas Valéria, o que é, Paulo, o que é essa metodologia 3-2-1? E aí alguns pais brincam, eu pergunto, vamos lá então, gente, diga aí para nós o que vocês acham que é metodologia 3-2-1. Acontece na minha casa. 3, 2, 1 e o chinelo vai voar aqui, hein? E a cinta vai rodar. Falei, olha, então, não é bem assim. Vamos desapontar vocês, né? Acho que eu vou desapontar um pouco vocês, mas eu vou levar vocês para a Bíblia. Então, o pastor estava aqui falando sobre a importância da Bíblia. Daqui a pouco eu também quero mostrar a minha Bíblia. E essa metodologia 3-2-1, nós vamos para lá, vamos para a Bíblia, para Colossenses 3:21. Colossenses capítulo 3, abra aí sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, no versículo 21, que diz o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Aí os pais ficam assim, mas Valéria, eu não estou entendendo essa história. Porque lá na minha casa, deixa eu te contar como é que é. É irritação de manhã até a noite. E vem dos meus filhos para mim essa irritação. Será que um dia um pai falou assim, será que essa versão não está errada, não é a tradução? Falei, meu querido, olha só, quando Deus, ele coloca um assunto mais de uma vez é porque é muito importante. Se você for lá para Efésios 4, você vai encontrar praticamente o mesmo verso, a mesma mensagem para nós como famílias. Então, dentro dessa metodologia 3-2-1, nós percebemos que quando a gente vê essa linha do tempo acontecendo dentro do meu lar,
os nossos filhos começam a ficar mais calmos. Olha só, se dentro, vocês estão vendo aí, nessa linha do tempo, interessante, se eu não tenho culto familiar, a casa já começa aquela confusão. Se eu não cuido de mim, então, mãe, pai, que vive aquela vida maluca, que não cuida de si. Gente, quando eu cuido de mim como mulher, eu vou cuidar melhor de quem eu amo, que são os meus filhos. Quando eu cuido de mim como homem, eu vou cuidar melhor de quem está perto de mim, que são os meus filhos. Panela de pressão, eu falo muito isso. Panela de pressão em fogo alto, explode. Então, não sei quantos já viram aí panela de pressão, quando explode, é um estrago. E as pessoas que explodem, queima quem está perto. E quem está pertinho de você sempre? Os seus filhos, o seu cônjuge. Então, é importantíssimo cuidar de você. E aí, se a família não tem uma rotina organizada, se o estilo de vida é todo complicado, assiste séries aí a noite toda, acorda de mau humor. Vocês perceberam onde eu vou chegar? Está todo mundo irritado. As crianças estão irritadas. Os bebês. É um desastre bebê sem rotina. Nós trabalhamos lá no primeiro ponto, Deus, culto para bebês, culto para adolescentes, os pais. Mas dá para fazer? Dá. É um portal, esse programa é um portal de conhecimento, um portal de bênçãos para as famílias. E hoje a gente está aqui nessa live compartilhando alguns desses pontos práticos com você aí na sua casa, para que você também seja abençoado, assim como muitas outras famílias dentro desse programa de reforma. E aí percebam onde eu vou chegar. Se essa metodologia é 3, 2, 1, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem, que está lá em Colossenses 3, 2, 1, se ela faz parte do dia a dia da minha família, é uma bênção. Por quê? Se eu tenho uma rotina organizada, se eu tenho um culto familiar, se eu tenho dentro da minha casa a justiça, como valores, regras pontuais, consequências, tudo discutido com os filhos, dentro de uma conexão. O pessoalzinho, a turminha lá vai estar mais tranquila. E automaticamente nós também vamos estar mais tranquilos como responsáveis. Então, a Bíblia, ela é perfeita. E eu não sei se dá... Posso mostrar minha Bíblia agora? Por favor. Amei a Bíblia do pastor. Essa aí tá muito linda. Lindíssima, lindíssima. Eu quero mostrar para vocês também a minha Bíblia. Olha só. A minha Bíblia tem um Vzinho de Valéria, do Paulo, né? O P de Paulo, nós ganhamos de uma amiga nossa. E ela tem 3 versões. Então, ela tem uma versão em inglês, espanhol e português. Então, eu gosto muito. E ela é toda marcada assim, né? Toda marcadinha. Cada cor tem um estudo que eu faço. Gosto muito da minha Bíblia também, porque eu coloco pérolas. Então, dentro dela, alguns versos que eu gosto, eu coloco pérolas. Deixa eu ver se dá para mostrar uma aqui. Olha aqui. Coloco aqui uma pedrinha, uma pérolazinha. Coisas tão simples. Mas a minha Bíblia, Soraya, ela tem cheiro. Então, de tempos em tempos, eu dou uma borrifada. Tem um perfume. Gente, é um perfume da Bíblia, tá? Coloco o perfume aqui na Bíblia. Um dia eu estava pregando em uma igreja e conversei com as crianças sobre a importância da Bíblia. E aí uma mãe mandou uma mensagem muito carinhosa depois para mim e disse assim: Valéria, cheguei com as minhas meninas em casa e elas: mamãe, eu quero ter uma Bíblia cheirosa igual da tia Valéria. Então, a Bíblia, ela precisa ser, presta atenção agora, hein? Ela precisa ser uma experiência no seu lar. Colocar perfume, para mim, é uma memória emocional. Lá na linha do tempo, nós ajudamos as famílias a ter um momento especial só seu, que nós chamamos de momento de oxigênio. É o seu oxigênio. Dentro do seu oxigênio, você precisa, como mãe, como pai, como responsável, ter um momento da palavra do Senhor.
E esse cheiro, que é específico da minha Bíblia, meio maçã com canela, assim, ele cria em mim, Valéria, uma memória sinestésica, uma memória emocional daquele momento que eu tenho no meu quarto de guerra, não é? Com Deus, naquela intimidade que eu tenho com Deus. E nós encorajamos as famílias a criar este momento com os filhos, mas primeiro, este momento precisa existir na sua vida como mãe, como pai e como responsável. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos, por exemplo, ai, Valéria, o meu culto, as crianças não gostam de ir no culto em família, não gostam de participar. E a gente começa a analisar, mas por quê? Por que será que o seu culto não é um culto agradável? Eu costumo dizer que às vezes os adolescentes, as crianças vão para o culto familiar parece que está indo para um cemitério. Muito chato, muito sem graça. Ah, então eu tenho que fazer coisas pirotécnicas, tenho que colocar mídia na... Não! Vá no centro de interesse dos seus filhos, mas, segredão aqui pra gente, começa com você. É com você, pai, que começa isso. É com você, mãe, é com você responsável. Porque se a sua Bíblia não for uma experiência para você, como você quer que seja uma experiência para os seus filhos? Valéria, olha, se eu soubesse, a minha mãe, o meu avô, eu falo que o vovô me discipulou, né? Mas o vovô, quando ele faleceu, a minha mãe pegou a Bíblia dele. Uma Bíblia bem grande, assim, toda marcada. Lindo. Então, que legado extraordinário. Uma filha pegar a Bíblia de sua mãe, né, e ver toda marcada. Eu já tenho algumas Bíblias lá que às vezes vai ficando tão velhinha, vai ficando lá, né? Mas você quer, é uma vida. Uma experiência. Você coloca aqui vida, porque esse é um momento de alegria, esse é um momento, às vezes, de angústia, um momento de celebrar, você vai para onde? Para a Bíblia, e seus filhos veem seu relacionamento com a Bíblia. Isso deixa legado na família. Sim, é o fingerprint, não é? É a marca digital. É o legado único na vida das crianças e na vida dos adolescentes e os bebês também, Soraya. Esses dias eu coloquei lá no meu Instagram. Então, pode falar aqui o Instagram? Claro, por favor. Se você quiser seguir o Instagram, valeria.cita, com S e 2 T's. Nós estamos sempre colocando conteúdos relevantes para as famílias, conteúdos que elevam a família. Tem tanto, vou falar essa palavra porque tem tanto lixo na internet, tanta coisa ruim para a família. Então, você precisa realmente buscar coisas boas. E a gente colocou esses dias, nós colocamos um culto de um bebê, de uma família que participa do programa. E aí os pais falaram, Valéria, olha só, nós ajudamos a família a organizar coisas simples, uma caixinha, sabe? Com objetos ali de música para o bebezinho deles. E aí os pais, muito emocionados, mandaram um vídeo do bebê, porque criou na família uma rotina onde o bebê sabia que todas as vezes que os pais pegavam a caixinha azul, o bebê já ficava todo feliz, porque ele sabia e ele sentia que era um momento de conexão dele com o papai e com a mamãe. Uma questão interessante sobre o culto, e só para fechar aqui a história da minha Bíblia, eu gosto muito de colocar também para os pais os detalhes das histórias bíblicas. Eu não sei se você já contou a história aí na sua casa sobre uma noite no cemitério. Está na Bíblia. O quê? Uma noite no cemitério? Você já contou aí na sua casa a história... 1 ano no salão de beleza, imagina, mulheres, 1 ano no salão de beleza, plenas, não é? Que delícia! Ou a história do gigante com 6 dedos, ou até mesmo um homem que foi teletransportado. Essa é fácil, teletransportado, Elias, não foi Elias. Jesus foi teletransportado, não foi Jesus.
Não, quem foi? Quem foi esse homem teletransportado? Ou o primeiro astronauta, tá na Bíblia, o primeiro astronauta. Um dia eu estava numa palestra e falei para as famílias, gente, você primeiro precisa fazer parte do seu culto pessoal, como pai, mãe responsável, para depois você transbordar a Bíblia como uma experiência dentro da sua casa, para os seus filhos. Aí o pai falou assim para mim, Valéria, qual que é a edição, não é, da sua Bíblia? Porque na minha Bíblia não tem essas histórias. Falei, tem sim, hein? Tem sim. Aí ele, não, então me fala, por favor, que eu preciso saber. Mas assim, quero realmente encorajar de coração aqui as famílias a que vocês estudem. Estudem a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Ela deve ser a primeira bibliografia na sua casa. Tem muita coisa boa para você pesquisar como pai, como mãe. Mas é na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é a primeira. Deve ser a primeira na sua casa para você como responsável e você transbordar isso para os seus filhos, sendo eles bebês, crianças ou até mesmo adolescentes. Perfeito, perfeito. Valéria, você vai continuar, mas eu vou falar rapidinho. Lembra a linha do tempo? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Primeiro, você como pai vai buscar a presença de Deus, você como mãe. Depois o casal, certo, Valéria? Exatamente. Então, é Deuteronômio capítulo 6 ali também, né? Onde Deus fala, primeiro você, querido, tem a responsabilidade diante de Deus com a sua salvação. Depois, casal, unidos no propósito. Pode ser sozinho. O pastor falou assim, talvez você esteja sozinho, você seja viúvo ou solteiro. Não importa, você tem um compromisso com Deus. Se você é casado, não tem filhos ainda, você tem um compromisso com Deus. Se você tem a sua família... Tem muitas famílias, hoje tem a vovó com os netos, diferentes, né? Diferentes, papai, mamãe e filhos, mamãe, avós e netos, tem avós criando os netos, tem filhos sozinhos. Querido, é você e Deus. Eu sempre falo, algumas famílias nos procuram, mas a gente pode participar do programa, eu estou divorciado, ou eu estou divorciado, claro que pode. E aí quando chega naquela semana da parceria do casal, a gente conversa, olha, você nunca está sozinho, porque Deus está com você. Amém, é isso não mesmo. Não desanime. É isso mesmo. E eu não sei, a gente não vai conseguir... temos a continuidade, tá bom? Não dá para ela falar tudo hoje. Nós temos uma outra live. Mas outra coisa que você falou bastante, a importância da rotina. Às vezes a gente ouve pais falar, às vezes não compra liçãozinha para o bebê, ele não entende. E daí as crianças têm dificuldade em cumprir regras, em obediência, porque elas não têm em sua casa uma rotina estruturada. Reforça um pouquinho mais esse lado para as famílias que estão nos ouvindo, porque não importa a idade, é importante você ter a sua vida organizada, por favor. Com certeza. Muitas vezes as famílias, elas dizem assim, Valéria, aqui em casa a gente é descolado. Aqui em casa, a rotina é muito chato, assim, aquela coisa quadrada. Calma aí. Vamos lá, então. Você leva os seus filhos para a escola? Levo. Tem um horário de entrar? Tem horário de sair, tem o recreio. Você trabalha? Sim, tem horário que você entra, você cumpre ali a sua rotina. Você vai num hospital, tem o horário de visita, tem o horário que os médicos passam. No seu dia a dia, os lixeiros que passam na sua rua, eles têm um horário e têm um dia. Ou seja, se todos nós temos rotina na nossa vida, por que você acha que dentro do seu lar, que é o núcleo da sociedade, você não precisa ter rotina? Ah, não, aqui a gente vai vivendo, deixa a vida me levar. Não! É na sua casa onde essa rotina realmente precisa existir, mas de uma forma flexível, de uma forma equilibrada. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora sentem-se assim derrotados mesmo. Porque é isso que eu ouço. Valéria, eu não consigo fazer rotina. Eu começo, aí passam uns 3 meses, vai para o buraco a rotina. Então, assim, tenha no seu coração. Não é difícil começar a rotina.
É fácil começar a rotina. Você vai lá, escreve, organiza, segunda a sexta, organiza os horários, mostra para os seus filhos, coloca lá na portinha da geladeira. Mas o mais difícil é você retomar a rotina. Porque essa é a grande questão que acontece, Soraya, nas famílias. Enfermidade, recebeu uma visitinha, foi para a casa dos avós, vai viajar, férias. Aí a família sai da rotina. Está tudo bem sair da rotina. A grande questão é você saber voltar para essa rotina. Você ter essa rotina organizada e voltar 2, 3 dias, às vezes uma semana, depende da dinâmica da família, mas você saber voltar, você entender que aconteceu uma exceção. Foi uma viagem, que foi os avós que vieram visitar, às vezes uma enfermidade, mas que você, como diz Deuteronômio 6, 6 a 7, ensine os seus filhos com persistência. Então, a minha Bíblia tem 3 versões, eu gosto muito, às vezes, de pegar palavrinhas assim. Português diz persistência, em inglês impress e espanhol inculque. Então, não desista. Nós precisamos, como família, aprender a não desistir todos os dias. E a rotina, ela é isso. Você, para começar a sua rotina, vou dar uma dica assim bem prática. Por favor. Então, você quer... Valéria, eu quero começar uma rotina essa semana. Então, hoje, segunda-feira, eu quero começar a minha rotina. Então, dica prática. Marca lá quais são as atividades principais. Começa assim. Eu aprendi na empresa, não é mundo corporativo. Começar pequeno, andar rápido e pensar grande. E com Deus é assim. Mas com Deus você pode começar pequeno, andar rápido e pensar muito, muito grande. Porque Deus é grandioso e Ele quer fazer coisas grandiosas na vida das nossas famílias. A começar pela rotina, que é o tempo que o inimigo quer roubar de nós. Satanás, ele quer tirar a nossa alegria. Então, pega lá um papel, um rascunho. Você vai marcar os pontos principais. Qual horário que os seus filhos acordam? Então, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de fazer o culto, o seu culto pessoal e o culto das crianças, que deve ser diário também. Organizou essas coisas principais? Ok. Organizou de segunda a sexta, às vezes acontece, vai ter piano, tem natação, a escola. Colocou lá num papel, apresente isso em parceria. Então, aí vem o trabalho do cônjuge, não é? Apresenta isso em parceria, o casal ali. Olha, querido, pensei nisso, o que você acha? Eu acho que pode mudar aqui. Esse horário não dá certo. Pronto, fechou. Mas, Valéria, eu sou sozinha. Apresenta isso para o Senhor, para Deus. Senhor Deus, o Senhor sabe como é difícil uma vida sem um cônjuge. Então, me ajuda. Fechou isso? O mais simples, Soraya. As atividades principais. Comece. Apresente para os seus filhos. Coloca em um lugar que seja visível na casa. Está funcionando essa engrenagem? Seu coração está ficando mais calmo, porque a rotina, ela vai dando essa tranquilidade no lar. Porque pais e mães se sentem bombeiros de apagar incêndio de manhã até a noite. É terrível isso. E o nosso inimigo está assim, ó. Yes, que legal. Ó, as distrações aí da casa. Ninguém tem culto, não tem, nós chamamos a rotina cooperativa. Os filhos não ajudam em nada. Tô feliz. Então, a gente tem que mudar isso. É hora de reformar. Essa linha do tempo que vocês viram, se vocês, em família, decidirem começar uma coisa, uma questão, tá ótimo. A rotina aqui a gente está pegando forte nisso. A engrenagem está funcionando, dessas coisas bem básicas, aí sim. Aí eu começo a rechear a minha rotina. Aí eu vou para uma rotina cooperativa. Aí eu começo a colocar atividades para os meus filhos me ajudarem em casa. Porque tem mãe que parece o quê, gente? Parece uma serva, uma escrava dos filhos. Porque os filhos não fazem nada. Não arrumam a cama, não colocam a mesa, não tiram o lixo. Existem várias
várias tabelas assim interessantes de sugestões para as famílias por faixa etária, com atividades práticas dentro da casa que os pais podem colocar para os filhos. Não tenha medo de fazer isso. Eu costumo dizer que a família, ela funciona como uma monarquia do amor. Tem o rei, tem a rainha e tem os príncipes e as princesas. Não tenha medo de ter a autoridade que Deus deu para você como pai e como mãe, para organizar uma rotina que seja flexível dentro do seu lar e que funcione. E isso traz segurança para os filhos. Isso traz Paz. segurança, paz, porque ele sabe o que vai acontecer. E uma coisa muito importante, ao você traçar a rotina, tanto quem cria os filhos sozinha, no caso de mamãe, ou como casal, apresente a Deus e apresente aos filhos a Deus. Porque se você está... Olha, parabéns àqueles que já realizam. Eu sei que tem muitas famílias que já realizam, não? Então, queridos pais, você que já tem aí uma estrutura, uma rotina, parabéns. E aqueles que ainda estão assim, sem saber por onde ir. Valéria, eu não consigo cumprir, começar por mim. Lembra do topo da linha do tempo? Deus, você vai ter a sua vida com Deus, você vai trazer uma reforma. Ela vai falar disso, eu creio que hoje não dá, mas na próxima a gente vai mostrar aí a reforma, o antes e o depois, o que Deus tem reservado para a gente. Mas até aqui, queridos, olha, Deus, primeiro Deus, depois o seu cuidado pessoal. Não é isso, Valéria? O seu cuidado com Deus. Com você, não com é você com Deus, é você com Deus. Você por você, cuidando da sua saúde, como mulher, como homem, como filho. Tem mulheres que falam assim para mim, Soraya, Valéria, eu me sinto uma vassoura andando em casa. Eu falei, minha querida, então tá na hora de mudar isso. Vamos colocar, entendeu? Uma vassoura aí mais arrumadinha, não é? Por favor, querida mulher, você tem que se amar, cuidar de você, querido homem, pai, esposo, filho. Te cuida bem alinhado, porque um menino, uma menina, príncipes e princesas, como você disse, reis e rainhas. É a monarquia do amor. A monarquia do amor tem que ter presença, não é isso? Em casa, na sociedade, onde for. Depois, olha que coisa extraordinária. Deus, o casal. Uma família bem estruturada na presença de Deus traz segurança para aqueles que querem no coração ter filhos. Sim. Não é mesmo? Aí vem a família. E aí uma rotina estruturada. Aí começa a organizar o tempo. Aí organiza o tempo. Aí vai ter sobra para você sentar à mesa, não vai? Como a gente viu no vídeo. Lindo essa conexão. Inclusive, nós encorajamos as famílias também a realizar todo esse ministério, que é um ministério maravilhoso da graça que existe à mesa. A família junto comer, a preparação antes. Então, nós trabalhamos, Soraya, com muitas ideias práticas. Fazer sorteio, quem vai fazer a comida, quem vai arrumar a mesa. As crianças amam sorteio. Até no culto, festa. né? Sim. O que eles vão fazer, o que eles vão deixar... Gente, quanta coisa. Vocês prestaram atenção na linha do tempo? Então, na próxima semana tem mais. Então, você fica aí, contando as horas para chegar o dia 19, para você ver o que ela traz na linha do tempo. Porque depois, olha só, nós temos valores da família, nós temos regras, consequências, estilo de vida e discipulado. Isso, nós vamos para a próxima live, que será no dia 19 de agosto, às 19h30. Então, já fique ligado, já compartilhe esse link desta live que está acontecendo hoje. E fala assim, olha, fique ligado, assista, gostou? Dia 19 tem a continuidade com Valéria Cita. Valéria, nós estamos indo para o encerramento. Deixa um recadinho especial aqui, porque próximo domingo já é dia dos pais, né? Deixa um recadinho para a família, para os pais. Depois a gente vai ter uma mensagenzinha e você faz uma oração. Por favor. Claro. Eu quero deixar um recado especial para você. Vou começar com os pais, com o homem, não é? Por favor. Você, o rei da sua casa, o sacerdote do seu lar. Parabéns aí pelo seu dia que está chegando. Não tenha medo, como homem, de ser o rei realmente nessa monarquia do amor. Não é uma monarquia de tirania, mas é uma monarquia de amor, porque Deus, ele é amor.
existe, não é, dentro da psicologia, uma síndrome que é a síndrome do imperador, onde muitas vezes os filhos querem estar no papel dos pais e querem mandar nos pais. Mas você tem essa liderança. Deus deu para você essa autoridade. Que Deus possa abençoar você como homem, como pai, como rei dessa monarquia. Você como mulher também, como uma rainha dessa monarquia. Não tenha medo de colocar limites dentro do seu lar. Sabe por quê? Porque Deus deu para você essa autoridade. Se eu estou conversando aqui com algum rei ou rainha, que você está percebendo que a sua coroa está no chão, é hora de resgatar. E é lá no começo, lá no comecinho da linha do tempo, com Deus, em Provérbios 9 e 10, que diz o seguinte, que é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Que Deus possa te ajudar a encontrar essa paz em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, não demore. Se você sente que a sua coroa está lá, em nome de Jesus, tome posse dela, né? Amém. Em nome de Jesus. Agora, só uma mensagenzinha aqui para o papai, né? Que está chegando aí domingo. Celebre o Dia dos Pais. Filhos, honre papai e mamãe. E todos os pais, vocês são filhos, não deixe de cuidar também. Pai, eu te amo. Que frase linda de ser ouvida, não é isso? Lindo, lindo. É Todos lindo. querem ouvir, não é? Todos querem ouvir. Eu te amo, Pai. Então, querido Pai, receba a nossa homenagem e que você, em nome de Jesus, seja o representante de Deus para os seus filhos sanguíneos e também como pais espirituais, não é, Valéria? Amém. Como Sim. pais espirituais. E a gente encerra agora este momento muito especial. Olha, compartilhe o link, Adventistas Brasília. Vamos abençoar muitas famílias, está bem? E vejo vocês no dia 19 às 19h30. Valéria, encerra esse momento com uma oração. Claro, vamos orar então? Querido grande Deus, nós somos muito gratos, Senhor, porque nós vivemos em um país que ainda existe a liberdade religiosa. Por favor, abençoa cada família aqui presente, que o Senhor possa nos ajudar a buscarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia todos os dias, como pais, como mães, como responsáveis. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante da Tua presença diariamente e recebermos a Tua sabedoria, porque muitas vezes é tão difícil, Deus. Nós não sabemos nem por onde começar uma reforma. Existem tantas famílias sofrendo. Por favor, ajude essas famílias a começar uma reforma especial nos lares deles. Obrigado por estes momentos tão especiais aqui nesta live. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um abraço. Feliz Dia dos Pais, né, Valéria? Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Deus os abençoe. Feliz sábado. Tem muita coisa legal acontecendo que você não pode ficar de fora. E sabe como ficar sempre informado em primeira mão? Seguindo nossas redes sociais. Então pega aí seu celular e anota. Tem Facebook para quem gosta, @Adventistas Brasília. Tem Twitter para quem é de falar em poucos caracteres. Tem também o LinkedIn para quem tem um perfil mais profissional. Ah, se você gosta de vídeos e lives, tem o YouTube também. Mas se o negócio é o Instagram, a gente também está lá para informar você. E tem mais. A gente vai muito além também, viu? Muito além do ensino. Aproveite e siga @Educação Adventista Brasília e conheça a educação que transforma. Gostou? Vem com a gente!